É claro, a gente entende que diante de todas as decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, existe uma diferença muito grande entre a gente ser alguém que é ocupado e produtivo. Então, eu entendi que existe uma diferença entre você ser uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva. A ocupação significa você ter muitas tarefas. A produtividade significa você ter tarefas certas. Então, eu tenho, como você mesmo mencionou, algumas prioridades. Essas prioridades, elas são negociáveis. E eu treino a minha mente e eu tenho, obviamente, algumas estratégias que eu utilizo para que eu possa ter comprometimento com tudo aquilo que eu preciso colocar como prioridade e realizar. E eu procuro, a partir desses comprometimentos que eu tenho, não procrastinar isso. Eu coloco isso como algo que é a minha prioridade, para que a partir dessas prioridades as outras coisas que têm relevância, mas que não são tão relevantes, elas não ocupem o lugar daquilo que é mais importante. Então, por exemplo, Deus, família, igreja, são algumas das minhas prioridades. Depois disso vem negócios, vem lazer e vem outras atividades que a gente vai procurando aí a melhor maneira de encaixar. Não tem método, tá? As pessoas, elas gostam de falar muito sobre isso, né? Olha, eu vou te ensinar o método, eu vou te ensinar o passo a passo. Então, assim, sim, existem algumas técnicas e estratégias de produtividade que eu utilizo de maneira inconscientemente, onde eu me treinei para que isso aconteça, mas, assim, eu não gosto de métodos, eu não gosto disso, porque pessoas que, por exemplo, desenvolvem pessoas que têm o transtorno, por exemplo, de ansiedade, pessoas que têm, por exemplo, TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essas pessoas, elas acabam muitas vezes sofrendo muito e acabam muitas vezes achando que são incapazes porque não conseguem fazer o método. Então, o que eu digo feito é melhor do que perfeito. Então, o meu foco é esse. Eu procuro organizar tudo o que eu preciso fazer dentro das minhas rotinas. Eu tenho rotina, eu tenho agenda, eu tenho post-it, eu tenho, pessoas que me ajudam, que me auxiliam, eu tenho ferramentas que eu utilizo, que a gente pode ir falando sobre isso ao longo do podcast, mas o mais interessante de tudo isso eu não sofro pelas coisas que eu não consigo fazer. Perfeito. Eu faço aquilo que a Bíblia ensinou. Eu lido com o mal de cada dia. Então, eu me organizo, eu me planejo, mas se alguma coisa não sair conforme planejado, eu não sofro por isso e a gente vai aprendendo a cada dia.